Oiê, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Camila Sena. Eu falo sobre reflexologia para bebês e crianças. E hoje eu tive uma ideia de trazer umas perguntas que mais eu recebo, né? Que as mamães me fazem, que o pessoal às vezes tem dúvidas, né? E a Emília tá aqui para fazer pra gente. Só que se a sua dúvida não tiver entre essas perguntas, você já deixa ela aqui nos comentários para eu responder também, tá bom? Eu também incluo ela ou num vídeo, ou mesmo em texto eu respondo para vocês. Combinado? Então, se você já não me segue, já clica aí para seguir e já ativa o sininho das notificações, que a gente aprende aqui a tratar, cuidar da saúde do seu bebê através de pontinhos nos pés. Combinado? Então vamos lá, Emília. Qual que é a primeira pergunta? Manda aí. Como surgiu a Reflexo Baby? A Reflexo Baby, gente, ela veio no meio da pandemia, tá? Quando eu atendia através do WhatsApp as mamães, que eram minhas pacientes e tinham PES, só que elas não conseguiam vir até mim, porque até então a clínica estava fechada, e também elas tinham receio de levar o bebê para o hospital por qualquer motivo. E como elas já conheciam o meu trabalho, já conheciam a reflexologia, já sabiam desse resultado, então elas começaram a me procurar para que eu pudesse ensiná-las. Então eu gravava vídeos, mandava áudios através do WhatsApp e aí eu via o resultado em que essas mães aplicavam nos seus bebês, tá? Bebezinhos ali na época. E foi aí que eu tive essa ideia. Falei, poxa, eu podia encontrar uma forma de ajudar mais mães através do WhatsApp, através de um celular, né? A poder cuidar da saúde do filho dela de forma natural e de qualquer lugar, porque eu tinha paciente que estava aqui em São Paulo, tinha paciente minha que estava na fase da pandemia, foi para o interior, né? Então, eram pessoas que não estavam perto de mim. Então, houve essa ideia, né? Puxa, eu posso ajudar uma mãe de qualquer lugar. Então, foi assim que surgiu o Reflexo Baby. Foi ali no final da pandemia, no meio da pandemia, mais ou menos, né? E é indicado para quê? A Reflexo Baby, especificamente, ela é indicada para a maioria das queixas de bebês e crianças. Então, desde que o bebê nasce, as primeiras queixas, sono, choro, né? Aquele choro sem motivo, aquele bebê que chora demais, cólicas, refluxo, intestino preso, quando o bebê tem aquela prisão de ventre, ou a criança, quando vai ficando um pouquinho mais velha, os dentinhos que vão nascendo, febre, baixa de imunidade. E tem a Reflexo Baby ela tem todas as indicações para os bebês e crianças de 0 ali a 5, 7 anos, tá? Que tem essas principais queixas. Então tem birras, tem quando a criança fica irritada, um bebê nervoso, até para problemas emocionais, tá? Para quando a criança também tá com esses sintomas. Então, são todas as indicações aí que atende essas principais queixas aí dos bebês. E tem contraindicação? Contraindicação é a parte que eu mais gosto da Reflexo Baby, né? Que é que se bem não faz, mal não faz. Então, se você apertar o pé do bebê, se você apertar de uma forma que não seja correta, o que vai acontecer é que não vai dar o resultado esperado, tá? Não vai fazer um mal. Por quê? Porque quando eu aperto o pé do bebê, olha lá, eu faço um estímulo no pé do bebê, esse estímulo, coordena ele, quem comanda esse estímulo, não é o aperto que eu dou, é o sistema nervoso central do corpo do bebê. Olha que lindo, tá? Então, quando a mãe vai lá e aperta, mesmo que ela fez de um jeito errado ou ela apertou o lugar errado, o que pode acontecer é não ter o resultado que a gente espera, tá? Que ela está fazendo alguma coisa errada. Mas o efeito colateral não vai ter nenhuma contraindicação, tá bom? Pode apertar sem medo. Tem efeito colateral? Como eu já emendei aqui, não tem um efeito colateral. Só que o que pode acontecer é de não ter um efeito, né? Se não fizer certinho, com a pressão certa que eu ensino, no ponto exato, pelo tempo certo, não vai ter efeito, tá, gente? É como um medicamento. Se o médico passa um medicamento para a criança tomar ou para você tomar de 8 a 8 horas, você toma uma, duas vezes e depois não toma mais, não tem efeito, tá? A Reflexo Baby é a mesma coisa. Você tem um tempo para apertar, o jeito certo e o tanto de vezes que você tem que fazer aquilo, porque senão também não vai ter efeito, tá bom? Mas efeito colateral não vai ter, fica tranquilo. Grávidas podem fazer?
Grávidas podem fazer sim, tá? Tem muitas gravidinhas que eu atendo. Alguns profissionais optam por não atender grávidas, tá? Mas eu sempre atendi e as gravidinhas amam, porque melhora a dor nas costas, retenção de líquidos, enjoo, tudo aquilo que a grávida possa vir a sentir, a reflexologia atua ali como um cuidado preventivo e até eliminando esses sintomas, tá bom? Bebês, a partir de quantos meses ou anos podem fazer? Interessante, né? Olha só que lindo. Bebês a partir de quando nascem, tá bom? Então tem bebês que conheceram o meu método ali no hospital, porque precisava de algum cuidado que a mãe foi usando a Reflexo Baby. Então tinha dias, tá? Os bebês já chegaram aqui em consultório com 6 dias, 14 dias. Então acontece, tá? Então pode aplicar aí no seu bebê sem receio. Inclusive, tem algumas mamães que, quando elas conhecem o método ainda grávidas, elas já aprendem, já compram, né, o curso, já aprendem os pontinhos nos pés para quando o bebê já nascer, já saber onde apertar, já tá um passo na frente aí, né? E o bebê sente cócegas? Olha, pode sentir, tá? Tem criança que é muito sensível. Então, tem criança que você coloca a mão no pezinho dela, ela sente cócega, ela chuta, ela fica maluquinha, tá bom? Por quê? Porque ela não tem o costume, tá? A criança não tem o costume de tocar o pé dela, então é muito sensível. O que que eu sugiro nesse caso? Então, se a criança, se você está apertando algum ponto no pé do bebê, ele está sentindo cócega, você está apertando do jeito errado, tá? Porque a cócega, o estímulo de cócega, ele acontece na pele, tá? Ele acontece na pele, que é onde tem os receptores de cócegas. Então, se eu estou fazendo e meu bebê está sentindo cócegas, estou fazendo com a pressão errada. Porque o estímulo da Reflexo Baby, lembra que eu falei, ele tem uma pressão certa para acontecer. Então, se o bebê está sentindo cócega, você está fazendo a pressão errada. Se a criança ela é muito sensível, o que acontece, principalmente em crianças que têm TEA, né, que é o autismo ali, ou crianças que têm alguma síndrome especial, elas às vezes tendem a ser mais sensíveis. O que que eu indico? Você começar a aplicar com a criança de meia, tá? Não é o indicado, mas nesse caso a gente abre uma exceção. Por quê? Até a criança começar a acostumar com o toque, com o estímulo, com essa sensação. Aí depois ela vai acostumando, tá? Aí depois, devagarinho, a gente vai tirando a meia. Outra opção, a criança está dormindo, tá? Mas ainda assim, se ela for muito sensível, começa, mesmo dormindo, começa com a meia, tá? Porque se for uma criança que tenha muita sensibilidade nos pés, como é o caso do TEA, eles têm mesmo muita sensibilidade nos pés, você vai ter que começar por cima da meia, tá bom? Então, a criança, mas se você estiver apertando o pé e a criança está sentindo cócegas, você está fazendo com a pressão errada, tá? Não é aí. Como saber apertar? Ah, importantíssimo. Como saber apertar? Que é aí que entra a questão da pressão, né? Então, não é carinho, não é massagem gostosa, não é, tá? Como que você vai saber apertar? A pressão que eu ensino, quem é minha aluna vai entender. Lá dentro do método eu explico a pressão um, 2, 3. O que que é isso? É essa pressão aqui, ó, tá? Um encosta, dois aperta. Aqui já tem pressão. Três. Isso aqui é pressão reflexo baby. Olha lá. Um, dois, três. Um, dois, três, tá? Isso aqui é pressão. Isso é nessa pressão que acontece o resultado, que acontece o verdadeiro tratamento, tá bom? Porque não adianta eu fazer um carinho ali no ponto do pé do bebê, porque isso não vai tratar, tá ok? A pressão que você vai ter que saber é essa que eu mostrei agora, tá? Para você saber, treina em você primeiro, na sua mão, para você sentir, e depois você vai fazer isso no pé do bebê. Por quê? Porque assim como a pressão ela vai um, dois, três, ela também tem que ir devagarinho, como se fosse um volume de um rádio, que você vai aumentando devagarinho, até sentir o tanto que é suportável para o bebê, tá bom? Aqui eu tô falando de tratamento. Quem quer tratar o bebê, quem quer usar esse cuidado aqui para substituir uma série de coisas aí, tá bom? Como medicamento, outras coisas que você pode
usar a reflexologia como um tratamento primário no seu bebê, tá bom? Doutora, posso aplicar mais do que uma vez por dia o reflexo baby no bebê? Pode, tá? Existem casos aí, por exemplo, seu bebê tá com febre. Que a gente faz? A gente aplica de 30 em 30 minutos o protocolo de febre. A gente faz um plus, que a gente chama, tá? Então você pode aplicar ele de 30 em 30 minutos para baixar a febre. Em 2 horas o bebê não tem mais febre, tá? O bebê tá com a garganta muito inflamada, então você pode aplicar 2, 3 vezes no mesmo dia. Isso a gente faz em bebês. Olha que lindo, tá? Os bebês eles têm essa capacidade de receber mais estímulos no mesmo dia, só que a gente faz menos tempo. O adulto já funciona um pouco diferente o tratamento. Mas no bebê, sim, você pode aplicar no mesmo dia, algumas vezes, dependendo da queixa aí, há essa possibilidade, tá bom? Porque a doutora é a melhor pessoa para me ensinar. Porque, além de estar há 20 anos no mercado, tá? Já ter mais de, sei lá, 15 mil atendimentos, eu já vi isso, esse resultado dentro da minha vida, dentro da vida da minha família. Então, além de estudar sobre isso, além de atender isso, eu vivo isso, tá? Então, realmente é uma prática. Eu brinco com quem é minha aluna sabe que eu tenho um ditado que eu falo que a casa é de ferreiro, mas aqui o espeto é de ferro, tá? Porque a gente utiliza também a reflexologia como um tratamento primário para tudo que a gente sente. Na minha casa, nas pessoas que estão comigo, eu sempre gosto de tratá-las também com esse tratamento. E hoje, 20 anos depois, já de mais de 20 anos atendendo, a gente vê o tanto. Depois eu quero trazer um vídeo aqui para vocês de artigos científicos, né? Quem quer um tema desse? Só artigos científicos que comprovem através de estudos, de grupos de pessoas que recebem, pessoas que não recebem reflexologia, como que o corpo, como que o metabolismo é diferente, tá bom? E além do que, eu amo fazer o que eu faço. Encerramos? Se a sua pergunta não estava aqui, deixa ela nos comentários que aí a gente traz para você também.